Estamos começando mais um podcast LCM, um espaço aberto, amplo para debate sobre liderança, cultura e mobilizações que alavancam a sociedade. Eu, Lúcio Carlos Medeiros, Cícero Gonçalves, temos o prazer de receber hoje ele que por nome oficial atende por Luiz Alves, embora não seja tão conhecido assim, casado, pai de 3 filhos. Em 2002 ingressou na Polícia Militar de Alagoas. Em 2012 recebeu o título de cabo, e aí eu já vem a primeira deixa. Em 2018, eleito deputado estadual com a votação maciça, principalmente na capital do estado, Maceió. Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Segurança Pública. Temos o maior prazer de receber no podcast LCM. Cabo Bebeto, muito boa noite. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite, agradeço o convite aqui. Vamos bater um papo aqui, falar sobre diversos assuntos, né? Transparente, né? Vamos lá. Transparente, legal. Bem, para começar, a gente queria saber um pouco como se deu a sua entrada na Polícia Militar, se foi uma vocação, se era uma coisa de criança, enfim. Como se deu a sua entrada na polícia, na PM? Lúcio, eu sempre admirei o trabalho na polícia, né? Era um sonho que eu tinha, realmente. Eu, na época, trabalhava numa empresa de gás, ganhava bem mais do que o salário que a polícia oferecia enquanto soldado de polícia, mas era o sonho. Então, eu corri atrás do sonho, fiz o concurso em 2002 e, graças a Deus, muito do que eu tenho hoje eu devo à polícia. Valores, princípios, amigos, experiência, formação, muitas coisas devo à polícia. Nós temos observado, Cabo, recentemente um movimento de agentes públicos, sobretudo da segurança pública e da justiça, ingressando na política, não é isso? E como o senhor observa esse movimento, né, e o que faz, né, a seu exemplo, um policial militar ingressar na política? Cícero, esse movimento sempre aconteceu com médicos, professores, só que a segurança pública ela não era valorizada. Eu acho que o que houve foi um despertar para o reconhecimento desse, vamos dizer, herói. E aí isso deu notoriedade. Porque médico, todo mundo sabe que médico sempre se envolveu em política, muitos médicos, principalmente do interior, professor também, sempre houve um professor ou outro. Só que a gente não via muito isso na segurança pública. A violência chegou num ponto tão grande que até que, enfim, precisou ser por um motivo ruim, essas pessoas que arriscam a sua própria vida para defender o terceiro, elas tiveram o seu devido valor. Então, por mais que a política trabalhasse contra, eles causaram tanto pânico nas pessoas em relação à violência que viu no policial esse escudo, essa proteção. E de repente isso deu um destaque político também. Alguns policiais, muitos por mérito próprio, em ocorrências, situações que passaram, por coragem, ou posicionamento, ou por serem bons profissionais, ganharam esse destaque e começaram a reconhecer, porque a gente é uma categoria que tem pouquíssimos direitos. Então ele começou a entender muitos deveres. Muitos, só o que mais a gente tem. Começou a entender que ele deveria participar da política para melhorar tanto a sua condição profissional enquanto policial, como também enquanto cidadão. Então de repente foi isso, acho que foi muito natural, não foi nada. Veja só, quem mais trabalhou contra o policial foi quem deu destaque ao policial. A esquerda que sempre valorizou o bandido, o cidadão de bem, quando começava a olhar, opa, o policial está preso por isso e o bandido foi solto, o policial está na delegacia, ainda saiu no vídeo, o policial está solto, esse cara foi preso já 10 vezes, então, esse cara aqui que está botando a cara e se arriscando para me defender, que eu vou começar a valorizar e reconhecer. E isso terminou dando notoriedade aos policiais. Eu vi Pode aproximar mais um pouco? Eu vi uma entrevista muito bacana, onde o delegado da Cunha, ele falava que há uma dicotomia, uma problemática muito grande entre sociedade e poder segurança pública, na verdade. Onde, pela manhã, o policial sai com a ciência de que está fazendo tudo pela população e ele, na visão dele, não está tendo aquele devido reconhecimento da sociedade. E a sociedade, muitas vezes, por desconhecimento e outras práticas, ela acaba julgando o policial ou julgando o ato de um policial e tratando toda a classe da mesma forma. Então, a gente vive essa luta e essa luta atrapalha a segurança pública. Foi um comentário que ele fez que gerou muita repercussão e eu achei interessante. Olha, se o policial fosse depender da sociedade para reconhecer o seu trabalho, para poder trabalhar, a sociedade estava perdida. Né? Então, assim, é do ser humano isso aí, é ingratidão.
repito, eu acho que foi um trabalho da esquerda que ela veio fazendo durante os anos para desvirtuar a imagem do policial, para valorizar o bandido e desvalorizar quem arrisca a vida, que graças a Deus a população tem acordado. Eu cansei de a gente ser subjugado, de não ser reconhecido, mas eu vejo que dos anos para cá isso tem melhorado. Mas isso é um problema do ser humano. Isso às vezes o cara faz isso com a professora, faz isso com o pai, faz isso com um amigo. E que a gente espera, é uma sociedade que estava sendo tratada para ser uma sociedade doente. E que a gente espera agora que esses remédios que estão surgindo agora, esses remédios são as pessoas diferentes que estão aparecendo na política, essa liberdade que a gente tem ainda de falar o que a gente pensa, que esses remédios curem essa sociedade que está vindo por um caminho sem volta. E para isso a presença das mulheres, da juventude, né, vem mudando muito esse conceito e melhorando, né, também Eu acho que é importante a participação de todo mundo, de mulher, de homem, de idoso, de criança, de jovem. Quando todo mundo começar a entender o seu papel na sociedade e todo mundo começar a reconhecer o que é política, o que a política pode trazer de bom e o que já fez de ruim para a gente, que as pessoas tenham uma consciência. Não é depender de política, é reconhecer o papel da política e fazer uma política mesmo correta, valorizando as pessoas que querem o correto. Acho que se a sociedade se envolver nisso aí, a gente vai deixar um mundo melhor para os nossos netos. Deputado, o senhor não acha necessário que a polícia também faça uma meia-culpa? Porque no momento que o senhor atribui somente à esquerda essa capacidade de colocar a sociedade contra o policial, o senhor não está dando um poder muito maior do que a esquerda realmente tem. E talvez esse distanciamento da polícia com o cidadão não se dê também por alguns fatos ocorridos, né, por alguns maus exemplos que às vezes acabam ganhando mais repercussão que os bons exemplos. Então, será que a polícia também não foi evoluindo nessa aproximação com o cidadão, nesse diálogo que o senhor faz sempre? Eu tenho acompanhado alguns movimentos seus nas redes sociais, inclusive uma entrevista com o Coronel do Vale, né, que o senhor tratava exatamente dessa questão de representatividade, né, de um policial mais próximo das pessoas. O senhor acha que também não houve esse movimento? Né? A polícia não ficou também muito tempo, sempre que chegava diante do cidadão, não era em um ato que era mais de punição do que de prevenção, como tem ocorrido recentemente? Vamos lá, quando a gente fala de polícia, a gente está falando de uma entidade, que quem chefia ela é escolhida pelo político, que era da esquerda, que vinha da esquerda. Ou o cara era declaradamente da esquerda ou era parceiro da esquerda. Então, assim, o CNPJ, o gestor daquela polícia era quem errava. Era quem errava com políticas ineficientes, com desvalorização da tropa, com falta de meritocracia dentro da polícia. E aí existem policiais que separam isso no serviço, outros não. Eu cansei de trabalhar desmotivado, cansei de trabalhar em operação padrão, eu cansei de trabalhar revoltado com o salário que não vinha, que estava atrasado não, perdão, que o aumento que estava atrasado, mas eu não culpava o cidadão. Aí o policial, não a polícia, eu quanto policial, eu ia lá, atendia o cidadão, eu tentava ser o mais célere, o mais competente, eu fazia a minha parte. Teve uma época em Maceió que, por exemplo, inventaram, e aí vem a culpa da polícia, que o político é o gestor, de colocar 2 policiais por viatura em Maceió. Tranquilo? Coisa linda, coisa de outro mundo. Nem todo o país deu certo isso aí. Mas colocaram. Aí eu fui para uma ocorrência de briga. Cheguei lá, tinha uns 10 caras brigando. Eu e o motorista. O motorista não podia sair da viatura, que é um patrimônio que ele é responsável. Eu ia só atender a ocorrência de briga para ou morrer ou matar. Porque o cara não ia obedecer, ia me dar uma tapa, tomar minha arma, né? Então eu tive que esperar outra viatura chegar. Só que teve que chegar mais 3 viaturas. Porque todas eram com 2 homens. Para poder ter um número, porque a polícia tem que estar sempre maior efetivo. Para que você, o bandido lá, o cidadão que está lá alterado, ele não reaja. O Estado tem que chegar lá maior, para evitar que a ocorrência seja pior. Então, eu tive que esperar. A população mais revoltada, eu fazia filme, porque eu também discordo com 2 policiais de uma viatura, porque eu, quando vou apoiar alguém, ou quando preciso da viatura da polícia, também só vai 2 homens, e isso não dá resultado. A conta não fecha, né, para você combater. Mas aí, só que eu desisto disso aí, então, pode me filmar, que eu estou falando isso aqui, e eu quero que vá pro ar, porque isso aí está errado. Eu costumo falar, por exemplo, você vê viatura rondando com o rotativo ligado, o giroflex, aquilo ali. Aquilo ali não pode, aquilo é contra o Código de Trânsito Brasileiro. Ele só pode ser utilizado para sinalizar a ocorrência. Você está em perseguição, está em socorro, um acidente de trânsito, mas aí vem a polícia com politicagem, com políticos que escolhem os comandantes, mandando o policial rondar com o rotativo ligado.
Você, cidadão de bem, tá vendo lá a viatura. Você, pô, que legal uma viatura na rua. O bandido também tá vendo. E o bandido não é pego de surpresa, ele vai se esconder, vai esconder a arma, vai jogar a droga para longe. Quando a polícia passar, ele tá vendo a polícia lá na frente, aí ele vai e rouba. São politicagens que tem na polícia, que o policial não é culpado. Mas quem bota o cara para comandar a polícia, o batalhão, a delegacia, tem um político por trás, que geralmente tem um perfil de esquerda, e faz essas politicagens que atrapalham a população e refletem no serviço do policial. Eu trato... Desculpa, não, pode. mais das ações individuais mesmo. Por exemplo, eu presenciar um policial desproporcional na ação, uma pessoa que não tinha condições de se defender e ele agindo com truculência. Esses atos repetidamente talvez não tenham causado também esse afastamento, né? E aí eu coloco uma outra situação. Entendo perfeitamente. Faça de uma pergunta, que você faz 10 perguntas aí, termina me perdendo. Aí não sai uma resposta legal, nem repete. Esse foi. Vamos de uma. Só um adendo, né? Eu disse que o senhor tivesse cuidado com o chapéu dele. A grande questão a falta de valorização não é privilégio da polícia. Né? Vários profissionais no serviço público são desvalorizados, não têm plano de carreira, não têm os direitos garantidos. Mas isso não justifica o atendimento mau. O fato de não estar sendo bem remunerado, por exemplo, não está tendo serviços garantidos. Um exemplo, funcionário público assim, que não é... Assistentes sociais. Certo. Se arriscam, vão para aquelas situações mais difíceis. Você já teve algum atendimento da assistência social? Assim, já teve contato com alguma trabalhando? Já. Eu sou formado em serviço social. Tá, mas vamos falar de outra categoria, sei lá, médico. Todo médico ele atende bem no serviço de saúde? Não. Professor. Exatamente isso que eu estou dizendo. Todo professor ele atende bem? Não. E não justifica. O que eu estou dizendo justifica, calma. Explica, não... Vamos lá, vamos numa sequência. Eu falo o seguinte, vamos numa sequência, vamos lá. Porque o problema está no topo, pô. Não, sim, tá no topo, porque se o topo fosse decente, o cara não tinha desculpa para não trabalhar bem. Ou o cara era demitido ou trabalhava certo. O problema é que vem de cima, mas a gente só aponta o dedo no de baixo. O policial, pô, são 7 mil homens. Não tem como não ter 7 mil homens trabalhando certinho, pô. Sim. Então, pô, vai ter cara que vai ser CD, vai ter cara que vai ser covarde, todo vai ter grupo, cara que vai se todo esconder, grupo vai ter... Né? Tem cara que procura demais. Quem mais faz, mais erra. Para começo da história. Mas ó, entenda, Lúcio, que Cícero, que na polícia a gente tem Corregedoria, Ministério Público, Justiça, consegue... OAB, bicho, que não falta gente para fiscalizar a polícia. Eu queria que fizesse também isso com o médico, fizesse também com o professor, fizesse também isso com o dentista, fizesse também com o político, fizesse também com o radialista, quando o cara fosse com o cara da imprensa que faz uma matéria tendenciosa, que pega um vídeo de 10 minutos e só mostra 30 segundos o policial dando uma tapa na cara, mas não olha, o cara levou 20 e tapa antes. Porque, veja só, a gente tem que aprender a não cobrar que o policial seja o cara 100% correto nas suas ações. Sabe por que ele não pode? Primeiro, porque ele é humano, e segundo, ele não é formado, ele não tem formação para ser 100% perfeito. Nenhuma polícia aqui no Brasil forma o policial para lidar com o que ele lida lá fora. Nenhuma polícia. Eu costumo dizer que todo mundo quer, Lúcio, que o policial seja um lorde, só que ele é formado como um bicho. E aí, como é que o cara vai sair um lorde? Melhorou, mas tem vários cursos aí que os caras ficam com fome, o cara apanha na cara, leva nome de monstro, raspa a cabeça. Pra que bobônica raspa a cabeça do cara? Alguém pode me explicar? Isso era na guerra, porque os caras não têm piolho. Sim. Na guerra, não tem piolho. Pra que porra o cara faz isso hoje? Trazendo mais para um panorama aqui, Alagoas, como o senhor vê a segurança pública hoje no nosso estado? Está mais equipado? Porque assim, propaganda a gente vê muitos, que está mais equipado, está mais bem remunerado, é efetivo maior, mas na prática, isso se traduziu em números, não. Enfim, para o efetivo, está melhor de se trabalhar? Negativo, pelo contrário. Inclusive, esse ano voltou a aumentar a violência de novo, mesmo em pandemia, mesmo com muita restrição que a gente tem ainda, voltou a aumentar o número de homicídios. Só que não falam, né? Mas em relação à logística, que muita verba é do governo federal, tá assim, a gente tem viaturas melhores, tem armamento melhores, mas também que não tinha como ser pior. Tá vindo dinheiro, vem carros mais novos. A gente tem um governo que é inteligente, que ele gosta de dar estrutura para gringo assistir. Mas a parte mais importante no serviço público é o servidor. E todos eles reclamam, seja assistente social, seja médico, seja dentista, seja policial, todo mundo está reclamando. Enquanto a gente não reconhece, não é tratar o funcionário público como um mito, não, nem como um Deus, não. Mas é serviço público. Bicho, quem faz a diferença no serviço público é o servidor, cara. Então, dê condições de cobrá-lo e cobre. Mas dê condições? Sim. Esse é o problema.
Esse é o problema. Então, assim, mas eu acredito que com esse envolvimento das classes na política, que está amadurecendo isso aí, eu acredito que vai melhorar. A coisa vai... Sim, mas a gente vai ser mais cobrado, porque o cidadão está tendo consciência também do papel do servidor público. Então, assim, é uma via de mão dupla, que eu acho que tem que acontecer assim, porque... E tudo está mais transparente hoje também. Lúcio, eu fazia a minha tá... parte, você podia reclamar de mim que fosse, mas eu fazia a minha parte. Então, eu tinha moral para discutir com o meu comandante, hoje de forma disciplinada, alguma melhoria, de ir para uma manifestação, porque eu trabalhava. Que o colega meu que viesse falar, bicho, olha... porque você é tarado por serviço. Meu irmão, eu tenho moral para cobrar, porque eu faço por onde? Se a Polícia Militar tivesse meritocracia, eu não era cabo há muito tempo, já tinha sido promovido há muito tempo. Infelizmente, não existe meritocracia. Isso desmotiva o cara. Desmotiva o cara, pô. Porque eu trabalho muito, o cara não faz nada, o cara é promovido, eu não sou. Eu me engancho, vou para uma audiência ser ouvido, não tenho defesa, não vai advogado. Você sabia disso que não vai? Eu tive uma ocorrência que eu peguei 3 assaltantes, chegou lá, estavam os 3 assaltantes e 4 advogados com os caras, e eu sozinho. Mas ninguém sabe disso, né, meu irmão? Mas só quem sabe é o polícia, meu irmão. É o polícia. Ninguém, eu sozinho lá. Um juiz, um promotor e 7 contra mim. 4 advogados e 3 presos. Esse é o Brasil, caba velho. Aí chega uma hora o caba cansa, meu irmão. Cansa porque é o meu que fica na reta. É complicado. E um caminho é o ingresso na política, né? Eu acho que não devia ser, sabe, bicho? Mas termina sendo. Sim, não é? Sim. Porque eu tinha muito prazer na minha atividade policial. Eu só queria ser mais valorizado. Sim. E era disso que eu reclamava. O coronel, num diálogo que o senhor fez com ele no YouTube, eu estava assistindo hoje, ele dizia que em outros momentos houve policiais que ingressaram na política, mas a polícia não se sentia representada. E aí esperava naquele momento, porque eu acho que antecedia as eleições, esperava que o senhor ia conseguir ter essa representação. E aí me veio essa pergunta, que na verdade é uma contradição. Ao mesmo tempo que lhe criticam, muitas vezes dizendo que só defende a pauta da polícia, o senhor já disse isso algumas vezes, né, que recebe essas críticas, se o senhor fizesse diferente, não estaria representando, né, aquilo que o senhor se propôs, o seu plano de governo. Eu acho que estariam até criticando, não lhe atrapalhando. Também, eu acho que estariam criticando por ele não estar atuando nessa linha aqui. E ao mesmo Essas tempo, pessoas que criticam não são a favor, então o cara vai criticar porque eu sou saciar. Porque não é SRB. Se fosse SRB, porque não era saciar. Eu não procuro justificar todo mundo, não, Cícero, porque a gente não vai conseguir explicar a todo mundo. E quem quer atender a todos os senhores termina não agradando a ninguém. Eu estou muito tranquilo em relação a isso, sabe? E na verdade, o senhor não fez só... Eu estava vendo hoje o seu site, estava comentando com o Lúcio, que é muito bem estruturado. Senhor não, porque eu sou mais novo que você, viu? Essa porque eu pinto de branco para passar a seriedade. Viu? Então você... Muito bem. Então, você, deputado, não só apresenta projetos voltados para a polícia, isso ficou muito claro para mim. Inclusive, teve um que e não são maioria, não são maioria. Eu vi um muito interessante que é com relação a ter uma delegacia da mulher nos municípios com mais de 60 mil habitantes. Estamos em um movimento aqui no município de Palmeira de debate muito acirrado sobre a violência contra a mulher. Inclusive foi implantado recentemente o CEAM, o Centro Integrado de Atendimento Especializado de Atendimento à Mulher. Porém, uma pauta que é muito debatida é justamente essa, de não ter que ir para Arapiraca para fazer o BO, e aí tem que esperar, porque tem dias específicos que a Delegacia da Mulher atende. Então, assim, como está esse movimento, já que nem é... Vocês terem uma ideia. Foi uma humilhação com a mulher. Lúcio foi um caso, foi e Cícero, quem é, vamos dizer, bolsonarista é tido como machista, né? Você lembra aquele caso? Inclusive, eu tô achando que o senhor está olhando muito pra minha blusa. O senhor é homofóbico? Não, meu irmão. Agora eu vou dizer, eu tava com um cabelo desse, com essa blusa é estranho. Mas fica à vontade, não tem isso não. É estranho, mas não, pô, eu não ligo não, pô. Brincadeiras à parte, a gente tocou num ponto que eu também queria lhe perguntar. Mas vou deixar você falar sobre a Delegacia da Mulher e... Você vê, vamos lá. Então o cara que é machista fez essa indicação para a delegacia, né? Da mulher. Seriam várias delegacias que é importante. Até porque a mulher precisa ter uma assistência mais rápida nesses casos que são vítimas de violência, que às vezes não dá tempo da polícia agir. Lembra daquele caso da mulher de Arapiraca que teve os dedos decepados? Você sabe qual foi o deputado que foi lá e deu assistência a ela? Fui eu. Não foi nenhuma deputada, nem ninguém. Nem OAB, nem direitos humanos, ninguém. Quem foi lá fui eu. Fui para lá, trouxe ela para o meu escritório, atendi ela com psicólogo. Fui eu que fui lá. Então, assim, e fora estupro, eu tenho uns 3 tipos de estupros que eu atendo lá no meu escritório com a psicóloga que eu tenho lá. Várias. Acompanhar em delegacia. Muita gente fala, mas pouca gente faz. Mas pode jogar pedra, pode falar do que quiser. A essas pessoas eu não quero nem explicar, muito menos agradar. Pode deixar
Deixa eu falar. Quando você vê uma pessoa de bem falar de mim, aí me avisa que eu fico preocupado. Mas esse povo que geralmente fala ou é fake, ou é gente safada que eu não faço questão nenhuma de agradar. Na brincadeira que a gente tirou, que eu perguntei se era homofóbico pela minha camisa ser rosa, brincadeiras à parte. Mas eu creio que no decorrer da sua trajetória, principalmente pela exposição cada vez maior sua no âmbito conservador, hoje você é um expoente no estado e no Nordeste, né? Você já recebeu muitas críticas infundadas e como é chato lidar com olhar pra camisa, tá me olhando demais, é porque eu sou negro, é porque eu sou mulher. Isso me incomoda. Como é que você lida com isso no dia a dia? É corriqueiro essa situação? Bicho, aí eu não tenho muito arrudeio nem papo na língua. Se eu ver que o cara tá com. Não, se eu ver que o cara tá com malícia, com sacanagem, eu mando pra aquele canto e. Se me acusar, e aí eu deixo um recado pra todo mundo. Mas olha, acontece. Pode não criticar, acontece acontece pouco. Eu não dou conversa, não. Dá muita conversa, né? E dou logo um fora mesmo. Sempre foi assim. Bicho, a gente aprende com o tempo a não agradar quem não quer ser agradado. Então, bicho. O que você quer fazer graça, faça graça por lá. O que é que eu faço? E aí diga a todo mundo e que tenham cuidado. Qualquer crítica, deputado, eu discordo desse projeto, não sei o quê. Agora, me acusa. Não, tem um amigo meu que disse o seguinte: não me dê mais defeitos do que eu já tenho. Então, genocida, não sei o quê. Eu processo qualquer um e tenho ganho todas as ações, viu? Eu entro com civil e criminal. O cara vai pagar dinheiro, indenização e vai ser preso, se Deus quiser, pelo aprender a respeitar as pessoas. Só me acuse do que eu faço, não me dê mais defeito do que eu tenho. Genocida, bicho, é uma acusação muito grave. Muito grave. Muitas pessoas falam sem saber nem o que é genocídio. Vai para a justiça. Tem um assessor de um senador que está sendo processado, já perdeu. Civil vai para criminal, para aprender a respeitar. Ele quer ser babão do senador dele lá do Renan Calheiros, ele vai babar o Renan Calheiro. Um assessor do Renan Calheiro veio me criticar. Está sendo processado. Não tem boquinha, não. Advogado. Processo, não tem boquinha, não. E respeito todo mundo, tenho a minha opinião, mas respeito todo mundo. Não venha você, porque é chumbeta de outro, querer me criticar, que comigo não vai se criar, não. De jeito nenhum, vai para a justiça. Vamos lá para um âmbito maior, vamos para o macro. Como é que o senhor avalia aí essa efervescência, é uma palavra criada pelo meu amigo, criada não, divulgada pelo meu amigo Bem usada por ele. Bem usada por ele. Ele disse que nós estamos vivendo um momento de efervescência política, né? Aí como é que o senhor avalia essa efervescência política, você que teve aí nas manifestações bem atuante aí no 7 de setembro? Eu acho interessante porque voltou a despertar. As pessoas precisam aprender a importância da política. Então a gente devia ser natural a gente conversar sobre política. É verdade, tinha 125 mil pessoas lá. Só você estava no quadrado que eu estava, no quadrado 125. Só você estava no quadrado que eu estava. Não existe não. Só sabe quem está ali. Só sabe quem está ali. Mas segundo a mídia foi contagem da própria polícia militar, né? A polícia, pô. Deve. Aí lembra da história que eu disse que quem contou? Botaram o comandante do Dória. Fez assim 5, 10, 15, 20. Contou assim. Só pode ter sido assim. Contou por quadra. Contou por quadra. Mas como foi aquele momento lá? Foi bom. Eu nunca tinha visto nada daquele tipo. Foi uma experiência diferente. Mostrou gente de todo o país lá. Caravana, ônibus demais. Pessoal realmente mostrando que continua alerta, continua atento e que está do lado do presidente. E aqui em Maceió também foi. Aqui em Palmeiras teve também evento, teve? O pessoal foi para Maceió. Coloca aquela foto lá. Teve, Palmeiras teve em mais 21 cidades. Não, aqui teve. No Palmeiras eu não lembro de todos que teve, não. Eu sei que Santana teve. Tem um camarada aí com a bandeira do Brasil aí, barbinha. Bicho feio de agora. Oxe, é bonito demais, né? Deixa aí. Quem disse que ele é bonito também dele, né? Só pra eu fazer um adendo. Aí esse é bonito. Esse tá sorrindo, né? Agora esse é feio. Esse é bicho bonito da porra. A bandeira do Brasil. Com relação à bandeira do Brasil, a gente tá falando do 7 de setembro, né? Uma coisa muito patriótica. E a pergunta é, ela deveria ser usada para independente de ideologia. Ela é a bandeira do país. Então ela não deveria identificar grupo político nenhum. Mas o senhor vê isso como uma estratégia de marketing ou vem vinda do presidente e seus filhos, ou o senhor vê isso da própria população usando a bandeira como é que o senhor avalia isso? Lúcio, o mal se destrói sozinho. Os caras quiseram criar uma bandeira nova para o país. Uma cor nova para o país, para personalizar, para se identificarem. Então, hoje eles têm vergonha de mostrar a bandeira deles, a cor deles, e o outro lado não faz nada. Nem todo mundo que estava lá era Bolsonaro, não, cara. Tinha gente que não era Bolsonaro, não, mas que não era PT de jeito nenhum. O cara está lá com o simples fato enrolado com a bandeira do país dele, da pátria.
cara é patriota. Os caras caminharam tão errado, uma direção tão errada, que quiseram mudar, vamos dizer assim, a cor do país, pô. Entendeu? Que é uma identidade da nação. Você vê o americano, você vê o italiano, o francês, eles usam, a roupa dos caras é direta, sandália, bermuda, boné, as cores da nação. Os caras quiseram criar uma cor nova, uma bandeira nova no nosso país. Tiro no pé, que mais cedo ou mais tarde mostrou que hoje a maioria das pessoas se identificam com isso, com a bandeira do seu país. Eu estava dizendo hoje, eu estava na reunião agora no clube de tiro aqui em Palmeiras. Esse bicho não tem como o cara matuto. O cara que for mais da roça que tiver, o cara mais do mato, não ser de direita, não ser conservador, o cara é temente a Deus. O cara cresceu pedindo a benção a pai e a mãe, respeitando os mais velhos, respeitando as autoridades, amando a família, trabalhando para ter as coisas, respeitando a polícia. Domingo. Né? O cara respeitava a polícia mesmo, pô. O juiz, respeitava até gerente de banco, o cara respeitava. Então o cara a essência dele, Lúcio e Cícero, ele não sabe, mas ele é de direita, pô. O que precisa é mostrar para eles, olha, isso é o que a direita defende, pô, é o que você é. Você respeita seus filhos, você ama seus filhos. Mas ele vai, que você falou aí causou uma efervescência no meu amigo aqui. Ele vai dizer assim, filho da peste é mesmo. Ele vai dizer assim, causou uma efervescência no meu amigo. Porque diferente disso é a esquerda, porra. Enquanto a gente respeita a família, o pai, a mãe e os filhos, a gente quer que a criança seja criança. O que o cara da direita faz no máximo é botar o filho para trabalhar, para ter alguma responsabilidade. Vai fazer isso, para ter alguma responsabilidade. O cara da esquerda não, porra. O cara da não estou dizendo que é todo mundo da esquerda, não, mas a boa parte da cabeça pensante da esquerda, ela quer destruir tudo isso, porra. O cara quer destruir. Bicho, o que é que tem a ver o cara pegar o crucifixo e fazer o que os caras fazem com o crucifixo? Queimar a bandeira, urinar em cima da bandeira. Bicho, é sério que os caras querem ganhar respeito da sociedade fazendo isso? Ô, meu irmão, bicho, eu não começo essa conversa, não. Eu não sei se eu não fui bitolado, mas eu não começo a conversa não, cara, velho. O cara que não enxerga isso, meu irmão. Peraí, pô, para. Eu sempre disse, olha, ainda dá tempo de mudar, meu irmão. Por mais esquerda que o cara foi. Acho que muita gente hoje que é Bolsonaro já votou no Lula, pô. E não é vergonha nenhuma, não, cara, velho. Agora, porra, é feio o cara ver, sentir que o negócio estava indo para o caminho errado. Os caras fazem aquelas exposições que teve de sexo lá no MASP, lá com as crianças. Bicho, pelo amor de Deus, o cara quer levar o filho dele ali. Bicho, a criança tem que ser tratada de um cara desse, pô. Quando foi que começou esse vínculo seu com a família Bolsonaro? Acho que foi com o Eduardo, né? Pelo que eu vejo nas redes sociais. Acho que foi em 2016, 2017, aquele vídeo que teve, que repercutiu muito do cara que eu fui levar em casa, né? Que eu prendi e tal. E aí o presidente postou. E aí Eduardo começou a me seguir. E aí a gente começou a passar pelo Instagram. Quando ele veio pro Maceió, aí o santo bateu. Ele veio pro Maceió uma vez e o santo bateu. Rolou a química, né? Rolou a química, uma química hétero, lógico, né? Rolou uma química hétero. E, bicho, foi arretado. Foi arretado. E pronto. É um cara que eu não perturbo muito. Falando em Eduardo, Cícero, ele deu uma... Fabiano, coloca aquela foto lá, por favor. Falando em Eduardo, ele deu uma declaração em 2018 que, para fechar o STF, só precisaria de um cabo e um soldado. Seria esse o cara com mais um soldado que vai fechar o STF? Rapaz, o negócio tá ficando mais calmo, deixa quieto, mano. Tá se acalmando o negócio, tu quer que o peixe do cabo escolheu o negócio, tá tudo calmo, tá, rapaz? Porque pela fisionomia desse rapaz aí, ele tem coragem pra tudo. Eu já disse isso a ele, em outros tempos a gente ria disso aí. Você, Eduardo, já chegou o cabo já, vamos começar a rir. Mas agora de momento pra isso não, eu acho. Eu tô se acalmando. Paz e amor. Pô, tá vendo que a gente não é tão radical. Menos efervescência, né? Ele que tá assim, fale, esse estrelado, tô ligado. Eu considero, deputado, que eu cresci com esses valores que o senhor citou e sou de esquerda. Eu vi muita gente crescer com esses valores que o senhor citou e é de esquerda. E eu vi também muita gente da direita fazendo merda. Sim. Então, o que acontece? Certeza. Esse grupo que o senhor cita, talvez o senhor é um crítico muito ferrenho, eu também costumo criticar alguns programas, que pegam um recorte e diz, isso aqui representa tal grupo. Isso aqui representa a direita, o cara que deu um tiro para cima aqui em Palmeiras dos Índios representa a direita, o cara que mijou lá na bandeira representa a esquerda, e eu discordo disso. Eu acho que a mídia sempre dá um foco maior e a gente acaba fazendo também a crítica em cima desses pontos. Veja só, não é porque o cara é cabo de polícia que vai ser sempre certo, não. Isso. Nem porque o cara é da direita ou porque o cara da esquerda vai estar sempre errado. Eu tenho vários amigos, eu fiz na minha campanha perfurado, eu tenho que fazer perfurado sem um presidente, porque eu tenho uns 10 amigos meus da esquerda que votaram
votaram em mim, que não votaram no presidente, eu coloquei lá meu adesivo, pô. Sim. E o cara identifica comigo por outras questões. O cara só, eu sou presidente de jeito nenhum, mas você eu voto, porque eu lhe conheço. Oxi, Isso. é um direito dele, pô. Não tem problema nenhum. Como tem cara que é do Bolsonaro que não votou em mim. Sim. A gente vai se identificando e a política não é a perfeição. É você se identificar mais com um do que com o outro. Porque para pensar igual a você, só você mesmo. Exatamente. Igual a mim, só eu mesmo, Exatamente. né? Quando eu Então, assim, convidei para natural aqui, isso aí. foi nesse sentido. Agora, o que a peça gente, única. quando a Coincidiu gente, pelo boné, quando a gente pelo pede chapéu. que o outro lado faça as suas autocríticas, a gente faz também, Exatamente. mas não faça no banheiro não, faça publicamente. Publicamente. Porque publicamente a gente critica o adversário, né? Ó, Não é publicamente que seja então, mais assim, efervescente na rede social. Criticando aí. Mas Vou e mandar aí- para você agora, você isso aqui, quero ver sua Vamos Posta aí. fechar ele. E aí, né, Sim, aí na no convite da segunda Assembleia. parte, isso uma coisa que é muito clara para mim é isso, essa capacidade de dialogar, né, mesmo sendo tão plural e é importante que a Assembleia seja assim, mas tem chegado a denominadores comuns importantes. Né? Então, como o senhor avalia, continua esse clima, desde a sua declaração para cá? Nos primeiros 2 anos, o cara que eu mais batia de frente, digamos assim, era o Chico Tenório. Aí chegou o Ronaldo Medeiros agora, é o cara que a gente tem mais brigado. Mas assim, eu sempre procurei escutar todo mundo. Na Foto aqui polícia, tá me intimidando. Tira eu às vezes bora chegava aqui lá. na guarda, tava lá o cara barrigudão, antigão lá de polícia, e você tava com o cara, e aí? O cara me explicava, contava história, erro de um, erro de outro. Então eu sempre procurei ouvir todo mundo, que eu acho que todo mundo tem algo para ensinar pra gente. Então algumas coisas eu não errei, porque eu já tinha ouvido que os outros tinham errado, ou visto outros errarem. E na política também, aí, por exemplo, chegar o Bruno Toledo, por exemplo, a primeira discussão que eu tive lá com o Chico, ou foi uma perda de votação, uma votação que eu perdi, eu fiquei. Aí o Bruno, olha, o cara que não estiver pronto para discutir aqui, ou para perder, sai daqui que está no lugar errado. Aqui você vai ganhar, vai perder mais do que vai ganhar, aqui você vai discutir e acabou a sessão. Então com o Ronaldo mesmo a gente pega É discussões um cara grandes bastante lá. ponderado, o Bruno, né? Eu não, O Bruno é um cara. E o cara sensato, um cara bom de conversa, um cara que. Eu gosto muito de ouvir o Bruno. É um cara que se criou na política, né? Eu cheguei agora, então eu procuro ouvir. Se eu não fizer o que ele disse, mas eu absolvo. Entendeu? Então eu brigo com o Ronaldo, discuto, daqui a pouco terminou. Tu é lasca, né, rapaz? Tu botou pra lascar. Hoje tu botou pra lascar. Pronto, meu irmão. Tem que ser assim. Porque se eu levar aquele ali pra Senão fora. o diálogo não cresce, né? O e debate porque não cresce, amanhã não eu preciso avança. dele. Vai ter uma pauta que ele vai me ajudar, que eu vou ajudar ele. Então, assim, a gente tem que separar cada debate, cada tema. E que o eleitor decida o que é que ele quer ouvir lá para o ano, quem é que ele quer ver lá no próximo mandato. Cada um exponha, porque por menor que seja a sua razão para mim, quem está ali representa uma parcela da sociedade e tem que ser respeitado. Eu não vou concordar, mas eu tenho que respeitar. Isso. Então, esse é o segredo de uma casa legislativa. É ter todo mundo diferente mesmo, cara, velho. Quando der para convergir, vai. Quando não vai divergir, e ver que vence o voto. E o interessante é que todas as classes serão representadas, né? Tendo cada um de um lado, um puxa pra cá, outro puxa. Um defende as mulheres, outro defende a cultura. Esse negócio de classe, Lúcio, não é nem o mais importante. Eu acho assim, são perfis. Representatividade, né? Porque são temas de todo jeito lá. Então, assim, é importante ter visões diferentes, experiências diferentes ali dentro, entendeu? Personalidade diferente, para que saia o melhor para o Estado, o melhor para a sociedade, entendeu? Mas essa maioria, quanto mais pessoas diferentes, melhor lá dentro. Porque o debate vai ser mais amplo ainda, entendeu? E que cada um que tente convencer. É complicado, mas é interessante. É uma coisa que é bom o debate do plenário. É interessante esse debate que tem com os colegas. Tem uma briga lá que, de vez em quando, é boa mesmo, sabe? Aí faz parte. Eu amadureci muito. Eu saía muito chateado antes de sair, quando eu perdia. Quando o cara rebatia um negócio meu, assim, eu ficava querendo falar mais palavrão, que eu gosto de falar palavrão. Mas o cara começa a aprender que eu não vou ganhar no palavrão. Não é assim, né? Então, assim, a gente está começando a amadurecendo com o tempo lá. Falando em temas, tributos. Eu vi que o senhor faz bastante crítica aos tributos de Alagoas, né, serem muito altos. Qual a sua proposta, né, para o que o senhor diria ao governo do Estado? O senhor tem feito indicações, inclusive, nesse sentido, para reverter essa situação. Muito alto. Eu tenho um projeto de lei muito. que a gente porque tudo a gente tem que justificar, né? Então, quando fala diminuir tributação, nenhum governo quer. Principalmente o governo que não tem uma visão diferente do Estado. O governo que tiver uma boa visão, ele baixa a tributação, porque ele vai trazer mais empregos, mais empresas, e vai gerar mais emprego e vai aumentar a arrecadação dele. Então, foi o que a gente fez. A arma de fogo, por exemplo, a gente conseguiu reduzir a arma de fogo, o ICMS da arma de fogo. Aumentou em 700% a venda. Aumentou a arrecadação, bicho, extraordinariamente. Quer dizer, o Estado diminuiu o tributo e está arrecadando mais. Eu fiz um projeto de lei, está lá
devagar, mas está andando na Assembleia, com quase 20 itens. Água, produto de higiene, cesta básica, combustível, gás, para diminuir temporariamente a tributação durante a pandemia. Porque com isso eu vou mostrar ao Estado que ele cobrando menos, ele arrecada mais. Isso é fato, todo produto faz isso, pô. Acontece isso em todo produto. Mas resta eu saber se o governo vai querer. Está lá um projeto muito bem intencionado, muito bem elaborado, aguardar que ele queira. Bom, bicho, faça esse teste de 6 meses. Vai gerar. Porque se o ICMS aqui for menor, se o Estado der um incentivo para a empresa, vai vir a empresa, vai trazer. Então, ao invés de você estar comendo, sugando só a empresa, você vai ter 2 empresas contribuindo com a condição do Estado, pô. Mas o cara não, ele quer viver só de um. Ele quer sugar todo de um cara para se quebrar e vir outro. Não, porra, não cresce, o Estado não desenvolve, pô. O Estado vive um Estado dependente do serviço público, do emprego público, pô. Sim. Coloca aquela foto aí, com o homem tá bastante sorridente, a gente encerrar aqui o nosso podcast em clima de paz e amor, aproveitando aqui, ó. Não, esse não, que eu tenho medo dele. Cadê o outro? Olha aqui. Estamos aqui em paz e amor para encerrar o nosso podcast. Chega cara. Pra gente encerrar aqui em paz e amor, porque assim, eu recebi um alerta aqui de um assessor seu, que é meu irmão, meu mestre, que é nosso mestre, Tamuia. E vai vir pra cá também, um dos nossos entrevistados. Se ele fosse meu assessor, tava bom. Eu queria todo dia só ouvir uma hora só. Ele me ensinou, quando eu tinha 12 anos, através da capoeira, nós fizemos vários anos de capoeira, que a capoeira é sempre a luta do mais fraco contra o mais forte. E tipo, aprendi muito com o Gerson. Hoje, quando eu tô diante de uma situação que eu vejo que às vezes é um problema gigante, eu digo, peraí, eu sou fraquinho, mas tem saída. Porque ele sempre disse que sempre tinha uma saída. Então, quando eu vejo ele ao seu lado, eu sei que você está bem cercado. E estando bem cercado, eu sei que vai sair coisa boa e toda a sociedade ganha. Aproveitando esse sorriso aí, eu queria que esse Cabo Bebeto se definisse quem é o Cabo Bebeto, enfim, a proposta que o Cabo Bebeto tem para a sociedade. E, enfim, você está livre aí para suas considerações finais. Tranquilo. Pode ser com efervescência, sem efervescência. Bom, primeiro eu queria que todo mundo tivesse a consciência da importância da política. Eu fui um cara que não tinha parente na política, não tive apoio político forte, né? Não tive dinheiro para a campanha e fui o 5º mais votado em Alagoas, mais votado em Maceió. Então mostra que quando as pessoas querem, né, as pessoas conseguem mudar, pelo menos uma fração, e já é alguma coisa. Então, a mensagem que eu queria dizer, o que é que eu queria deixar aqui? Eu queria deixar que vale a pena a gente estudar e vale a pena se esforçar. Eu estava falando que o Estado ele deveria ser responsável tão somente em dar oportunidades iguais a todas as pessoas. O avô do cara foi vaqueiro, o pai dele é vaqueiro. Eu sou vaqueiro. Ele vai ser o quê? Vaqueiro. Se o Estado não mostrar para ele, porque ele tem 5 irmãos, vai sair 5 vaqueiros. O Estado precisa mostrar para ele que existem outros caminhos, que ele pode ser padeiro, professor, policial, dentista, médico, mas o Estado precisa dar para ele a mesma oportunidade que o Estado dá para os outros. O Estado precisa parar de ser seletivo. Precisa ter meritocracia, que as pessoas vençam por méritos próprios. Nós não somos preguiçosos. O que a gente precisa algumas vezes é ter a mesma oportunidade que o outro. Isso. Por quê? O filho de um pode e o filho do outro não pode. Então é isso aí que às vezes termina mais na frente, criando mundos diferentes, desviando algumas pessoas, e é preciso que o Estado faça o mínimo, e o mínimo é dar a mesma oportunidade para todo mundo. Oferecer o que oferece a um, oferecer para o outro. Deixar que as pessoas, por mérito próprio, diante de uma mesma oportunidade, elas tracem seu destino. Esse é o papel do Estado. Mas a mensagem que eu deixo é o seguinte para todo mundo: se cada um fizer a sua parte, tem jeito e vai dar certo. Agradeço a oportunidade aí. Queria agradecer também para que a gente produza esse podcast. Queria agradecer ao Gerson Júnior, nosso mestre aí, que foi quem foi a ponte até o Cabo Bebeto. Tá emocionado, ele ali chorando, emocionado. Ah, o cara é muito amor envolvido, cara. Tu chegou agora. É muita efervescência. É muita efervescência. Queria agradecer ao André Maí, nosso diretor comercial, ao Fabiano, nosso diretor técnico, ao Felipe, nosso comandante Ailton, meu compadre. Enfim, o homem da efervescência, nosso diretor cultural, Cícero Gonçalves, e a você pela disponibilidade. Muito obrigado. E vamos lá. Só me chamar que eu venho de novo. Vamos fazer nossa parte. Valeu. Valeu.
Olá, gente! Espero que vocês tenham curtido bastante o podcast LCM, Liderança, Cultura e Mobilização, para que a gente conseguisse levar esse conteúdo informativo, imparcial e descontraído para todos vocês. Alguns parceiros foram fundamentais para isso. Adrenalina Net, sua satisfação é a nossa maior meta. Localizada na rua Mariano de Freitas, próximo à Rádio Vitória FM, próximo à Delegacia de Palmeira dos Índios, lá no bairro São Cristóvão, número 106. A partir de amanhã, quem procurar a Adrenalina Net vai ter 15% de desconto na primeira mensalidade se falar que viu a propaganda aqui no podcast LCM. Porque o Sérgio, o Dal e o Carlos são pessoas topadas, parceiros da gente. O provedor do seu coração não deixa você na mão. Adrenalina Net é show, papai!